Bom, nós estamos, a partir de agora, levando ao ar a entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de Formosa. Agora são 8 horas e 18 minutos, são 30 minutos para cada pré-candidato. E nós estamos recebendo aqui hoje a presença do pré-candidato pelo Partido da Mulher Brasileira, o PMB, o advogado Ivan Ornelas. Seja bem-vindo ao Jornal da Terra, Ivan. Bom dia. Bom dia, William. Pode chegar mais próximo ao microfone, por gentileza? Bom dia, William Santos. Mais perto ainda, Ivan. Tem que ser. Todos os ouvintes da Terra FM, quero em princípio agradecer a oportunidade de ter acesso aqui ao microfone da Terra FM para falar da minha pré-candidatura a prefeito de Formosa. Como é que surgiu a sua candidatura? Com um pouquinho da sua história política como gestor também, para que o eleitor possa começar a conhecê-lo melhor. A ideia da minha candidatura é no sentido de tentar consertar a prefeitura de Formosa e transformar a prefeitura de Formosa numa ferramenta efetiva de desenvolvimento. O fundamento, posteriormente eu vou apresentar, do meu projeto, são critérios e princípios. Eu tenho, evidentemente, que mostrar para quem não me conhece alguma coisa que eu já fiz para mostrar que eu tenho alguma experiência que pode me credenciar, se bem que nem sempre a experiência é a garantia de uma administração caracterizada pelo sucesso. Mas eu já exerci mandato de vereador em Formosa, fui presidente da cooperativa de eletrificação rural em Formosa, que eletrificou de Formosa até o córrego da Água Fria, fui deputado estadual. E na minha gestão de deputado estadual, no meu mandato de deputado estadual, por exemplo, pedi e consegui a pavimentação da estrada de Formosa até o Itiquira. Fui também deputado estadual num segundo mandato, primeiro mandato de 1983 a 1987, o segundo mandato de 2003 a 2007. Sou presidente do Sindicato Rural de Formosa e realizei nos últimos 5 anos 5 edições da exposição agropecuária, sem dar nenhum prejuízo ao sindicato rural. Nós levamos cerca de 50, 60 mil pessoas por cada edição da exposição agropecuária de Formosa, lá no Parque da Exposição Agropecuária. Portanto, acredito que nesses últimos 5 anos nós conseguimos levar lá cerca de 300 mil pessoas nos shows que nós realizamos. Nenhum presidente de sindicato rural antes de mim realizou exposição agropecuária sem levar prejuízo e nenhum conseguiu fazer 5 edições consecutivas da exposição agropecuária. Então estas, entre outras, são algumas das experiências que eu acumulei ao longo da minha vida. Além de ter sido presidente eleito da Comissão de Direitos Humanos do Estado de Goiás, então eu tenho alguma experiência na vida pública que me credencia a querer assumir a Prefeitura de Formosa para aplicar na minha gestão, alguns princípios que realmente possam transformar a Prefeitura de Formosa numa ferramenta de desenvolvimento do município de Formosa. Esses seriam uns bons motivos que o senhor alega para que o eleitor, caso o senhor seja candidato, deposite o voto? Não, existem mais. Eu tenho, como eu já te disse, o fundamento da administração que eu pretendo realizar. E eu pretendo administrar a Prefeitura de Formosa com base no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, que tem 5 princípios que cabem nos dedos de uma mão. Com esses 5 princípios que, desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, nunca foram aplicados na Prefeitura de Formosa, eu pretendo governar. Pretendo governar com base no princípio da impessoalidade, com base no princípio da legalidade, com base no princípio da moralidade, com base no princípio da publicidade e com base no princípio da eficiência. São 5
os princípios que estão no artigo 37 da Constituição, que deveriam ser aplicados a toda a administração pública federal, estadual e municipal. E em Formosa, desde a promulgação da Constituição, esses princípios não são aplicados, não são observados, não são lidos, não são interpretados e não são aplicados rigorosamente. Olha, todos os pré-candidatos prometem melhorar a educação, a saúde, condições de moradia, segurança, prometem melhorar praticamente tudo. Qual será a sua prioridade caso seja eleito? A minha prioridade, William Santos e ouvintes da Terra FM, é refazer o asfalto de toda a zona urbana de Formosa. Como que eu vou refazer o asfalto de toda a zona urbana de Formosa? Formosa hoje tem um orçamento de 360 milhões de reais. 360 milhões de reais é a proposta orçamentária para o ano de 2020. Se nós multiplicarmos isso por 4 anos, sem reajustarmos para o ano que vem e os próximos anos, nós vamos ter seguramente em 4 anos o prefeito, e eu espero que seja eu, administrando cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais em 4 anos. E eu quero, então, promover uma economia de recursos, cortando gastos, para economizar pelo menos de 10 a 20% de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O orçamento de Formosa é uma caixa preta. Ele é recheado de notas fiscais falsas que foram emitidas por pessoas que receberam recursos financeiros, mas não entregaram produtos à prefeitura. Então, quero conhecer, quando assumir a prefeitura municipal, de fato, o orçamento. Mas, a grosso modo, eu quero economizar de 10% a 20%. Se eu economizar 10%, eu estaria economizando 150 milhões. Se eu economizar 20%, eu estaria economizando 300 milhões para refazer o asfalto de Formosa. Alguém pode perguntar, você inclusive, como é que você vai economizar? Eu vou economizar acabando com os contratos por tempo determinado. Eu vou economizar acabando com os cargos comissionados. Não existirão na minha administração contratos por tempo determinado sem concurso público e cargos comissionados. Eu quero aplicar o princípio da impessoalidade e da legalidade, valorizando os funcionários públicos concursados e eliminando aqueles que não passaram pelo crivo do concurso público. Então eu acredito, William Santos, que se eu eliminar contratados e concursados, eu vou ter condições de chegar ao final dos 4 anos. Então o senhor não vai ter nenhum cargo comissionado? Nenhum cargo comissionado, inclusive com uma novidade, que é também um dos princípios da minha administração. Eu não vou nomear nenhum secretário. Não vou nomear secretário de fora da prefeitura para a saúde, para a educação ou para qualquer pasta. O que é que eu vou fazer? Eu vou nomear uma comissão de 3 funcionários concursados qualificados para administrar a Secretaria da Educação. Vou nomear outra comissão de funcionários qualificados e eficientes para administrar a Secretaria da Saúde. Vou nomear 3 funcionários qualificados e eficientes concursados para administrar a Secretaria das Finanças e assim por diante. Então, eu não vou colocar ninguém da minha confiança, eu vou colocar pessoas da confiança da própria prefeitura e da confiança da comunidade. Aqueles que já demonstraram ao longo da carreira de funcionários públicos municipais qualificação e eficiência. Então, essa é uma proposta inovadora, porque agora, começar da campanha, isso tem que começar da campanha, existem candidatos que fazem alianças com partidos políticos, alianças com candidatos a vereadores, comprometem e negociam, fazem verdadeiros conchavos e negociatas para distribuírem cargos comissionados e secretarias. Eu não vou fazer isso. Eu, portanto, vou
implantar uma administração revolucionária, inovadora, com base na Constituição da República Federativa do Brasil, buscando ler, interpretar e aplicar esses princípios que eu vou sempre repetir até a exaustão: impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual a análise que o senhor faz no momento, apesar de que devido à pandemia, nós estamos aí sem aulas presenciais, mas o senhor conhece muito bem o município. Qual é a avaliação que o senhor faz da rede, do ensino na rede municipal de educação? E se o senhor também pretende uniformizar os alunos do município? É o que eu falei antes e repito agora. É impossível eu te falar qual é a situação da educação no município, porque o que a Secretaria da Educação apresenta para o público ver não é verdade. O que eu posso afirmar é que nós vivemos com um sistema educacional no Brasil, e Formosa não é diferente, onde os professores e professoras, na sua maioria, não são todos, fingem que ensinam e os estudantes fingem que aprendem. Nós temos estudantes do ensino fundamental no quarto, no quinto ano, que não sabem fazer as 4 operações da matemática. Nós temos muito desvio de dinheiro no setor da educação, muitos recursos mal aplicados. Há pessoas que vivem falando de falta de recursos na educação, falta de recursos na saúde. Não há falta de recursos, há muito desvio de dinheiro público. Há crimes praticados contra a administração pública que não são punidos. Nós temos uma estrutura viciada na administração pública, onde os recursos públicos que chegam nunca são suficientes para resolver os problemas da saúde e da educação. E da educação é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. Nós temos que cobrar dos professores que eles sejam cada vez mais qualificados e os desqualificados sejam também requalificados ou eliminados. Há candidatos que chegam elogiando a tudo e a todos na administração pública para ganhar o voto dos funcionários públicos. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu sou candidato a prefeito, William Santos, para passar 4 anos na Prefeitura Municipal de Formosa e deixar um legado de uma administração honesta, proba e com realizações. Eu não quero ser prefeito para ficar pagando salários de funcionários contratados ou comissionados ineficientes e que ainda ajudam a desviar o dinheiro da prefeitura. Eu não quero ser prefeito para administrar funcionários, inclusive concursados, ineficientes e desqualificados. Do jeito que nós estamos, com o tanto de contratados e comissionados na prefeitura, os próprios concursados ficam desmotivados. Não há a meritocracia, não se administra levando em conta o mérito do funcionário qualificado, concursado e eficiente. Por isso é que a prefeitura virou uma ferramenta do atraso, onde tudo é negociado. Tudo é negociado entre prefeito e Câmara Municipal. O empreguismo existe, de fato, na Prefeitura Municipal. Então, no caso da educação, concluindo, é a mesma coisa. Nós temos uma estrutura que precisa passar por uma grande transformação. Os dados apresentados não são verdadeiros. Não são verdadeiros sobre a nossa educação, que está praticamente falida. E a pandemia colocou a nu. A pandemia mostrou a realidade da educação. Se falava muito em informática como meio de educar, educação à distância. E nós estamos vendo agora o fracasso retumbante de quem está tentando educar à distância, tanto na rede particular como na rede pública. Não é só na rede pública, não. Na rede particular também existe a ineficiência, porque além de tudo, todos sabem, os professores ganham salários baixos. Então é preciso cortar gastos para valorizar quem realmente quiser ser eficiente. A saúde, como é que o senhor pretende trabalhar para melhorar a saúde? Da mesma maneira, na mesma situação. Com uma comissão de 3 funcionários qualificados. Em primeiro lugar, eu quero levantar o quadro, a situação da saúde. Se você entrar no site da transparência e procurar dados sobre a Prefeitura Municipal, você não vai encontrar dados, ou então vai encontrar dados manipulados.
Agora mesmo nós vivemos uma fase em que ninguém é capaz de dizer qual é a real situação da saúde em Formosa, porque o prefeito municipal entregou o hospital municipal para o governo do estado. O Hospital Municipal foi uma das poucas obras importantes construídas pelo ex-prefeito Nenê Araújo. A outra obra importante foi o prédio da administração pública municipal que fica na Praça Rui Barbosa. E agora o prefeito e a Câmara Municipal entregaram para o governo do estado de Goiás. Eu estou vendo a população reclamar do mesmo jeito desse que foi transformado em hospital regional. Sobraram os postos de atendimento de saúde. Qual é a situação deles? Quem é que sabe? O que é que está sendo administrado honestamente? Quais os recursos que estão sendo aplicados? Nenhum, nem você, nem eu, nenhum candidato a prefeito, ninguém dá conta de promover aqui e falar sobre uma radiografia real de cada secretaria. Se você me perguntar sobre a Secretaria das Finanças, a situação é a mesma. Eu não tenho como te falar nem sobre a realização orçamentária, porque o orçamento é uma proposta de receita e de despesa. Ninguém sabe se realmente a prefeitura vai realizar, vai arrecadar e vai gastar e vai aplicar os 360 milhões de reais que estão previstos para o ano de 2020. Então, seria demagogia, seria falsidade, seria mentira minha ou de qualquer candidato chegar prometendo resolver o problema da saúde de tal maneira, o problema da educação de tal maneira, o problema das finanças de tal maneira, antes de abrir a caixa preta. E sempre é assim. Todos os candidatos que chegam com propostas milagrosas, com soluções prontas antes de assumir uma prefeitura municipal ou qualquer direção de qualquer instituição, quando entram na administração, quebram a cara porque encontram uma realidade completamente diferente. E aí vem depois o discurso. Eu não sabia o que é que estava acontecendo. Eu sei o que é que está acontecendo. É tudo recheado de dados que não correspondem à realidade orçamentária do município. Emprego e renda. O que o senhor tem a dizer sobre emprego, renda, o setor de indústrias, ali no DAIF, próximo à BR-020? Nós vivemos agora sob a égide, William Santos e ouvintes da Terra FM, da pandemia. A economia mundial entrou em recessão. Todo mundo está em recessão. Não há nenhum orçamento público ou privado que vai crescer no ano de 2020. Está todo mundo esperando que os efeitos da pandemia acabem para a economia voltar a funcionar. Formosa, especificamente, não está fora do mundo. Está sob a égide da economia da pandemia, em plena recessão. O próprio orçamento vai sofrer as consequências da diminuição da arrecadação. A Formosa já teve uma área destinada à implantação de indústrias, o chamado setor agroindustrial de Formosa. E ele foi todo jogado fora ao longo dessas administrações nos últimos 20 anos, 30 anos. Hoje é difícil encontrar uma área, um lote no setor de indústria para implantar uma indústria. Além do mais, a Celg, que foi levada à falência pelo Marconi Perillo e sucedida agora pela Enel, não garante o fornecimento de energia a qualquer pessoa que queira implantar uma indústria, que queira construir uma planta industrial. Então o prefeito municipal tem muito pouco, se for honesto, a realizar para incentivar o chamado desenvolvimento econômico. Nós temos na nossa economia brasileira, por exemplo, um único setor que não foi alcançado pela pandemia, que é a pecuária e a agricultura. Os outros setores foram todos atingidos pela pandemia e estão colhendo prejuízos, pequenos, médios e até grandes empresários. Poucos grandes empresários ganharam dinheiro com a pandemia, tiveram lucros, inclusive, astronômicos com a pandemia, poucos empresários. Então, o que eu entendo que eu posso fazer é economizar no orçamento, refazer o asfalto de Formosa, eu repito, Formosa merece, se é uma obra que hoje Formosa precisa dela,
da reconstrução do asfalto. A operação tapa-buraco acabou. O que eu posso, não adianta mais. O que eu posso falar é que se eu economizar 200 milhões ou 300 milhões em 4 anos, o que é que eu tenho condições de fazer? Teria condições de fazer a compra, a aquisição de 20, 30, 40 usinas de asfalto e comprar a massa asfáltica com máquinas para refazer o asfalto da cidade inteira. Nós vivemos numa civilização de automóveis e de motocicletas, e poucas bicicletas. Vivemos numa civilização onde as ruas precisam ser bem cuidadas. As ruas de Formosa acabaram. Asfalto de má qualidade, desvio de dinheiro de asfalto. Recentemente nós tivemos prisões decretadas de funcionários da prefeitura por causa de milhões de reais de desvio de asfalto. Nós tivemos a prisão decretada de um presidente da Câmara Municipal. Então nós estamos vendo que nós temos uma administração pública que precisa da aplicação, precisa de um choque do artigo 37 da Constituição, impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E como, William, eu não tenho aliança com ninguém, eu não tenho aliança com partido político nenhum, eu consegui um partido político depois que tentaram evitar de todas as formas a minha candidatura. Um conhecido meu, que é deputado estadual, nos últimos dias para conseguir um partido, eu consegui esse partido, o PMB, Partido da Mulher Brasileira, para levar a minha pretensão de ser candidato adiante. Sou candidato sozinho, não tenho candidato a vereador, porque eu acho que, inclusive, é desnecessário promover candidatura a vereador, já pensando em ter maioria na Câmara Municipal para aprovar tudo o que o prefeito fizer. A Câmara Municipal, para mim, vai ser um órgão de fiscalização. E não uma instituição para fazer conchavo e com quem eu venha a trocar apoio de vereador por cargos comissionados. O senhor não tem nenhum candidato a vereador? Não tenho, nem quero. Não tenho, nem quero. Eu quero, a minha candidatura é uma candidatura diferente. Não quero aliança, não quero conchavo para não ter que negociar. Não quero. Eu quero que a Câmara seja independente para quê? Para fiscalizar. O papel dela é fiscalizar. Se uma Câmara tem como definição o papel de fiscalizar, como que um presidente de Câmara Municipal vai parar na cadeia por desviar dinheiro público? Isso não existe. A Câmara Municipal, e a Câmara não cassou mandato de ninguém, a Câmara não fez absolutamente nada, tudo continua do mesmo jeito. Além do mais, além de buscar, de querer que a Câmara cumpra o papel legal e constitucional dela, eu vou chamar a Polícia Civil, vou chamar o delegado especializado nos crimes contra a administração pública para fazer uma devassa na Prefeitura de Formosa. Vou chamar o Ministério Público do Patrimônio Público, encarregado de investigar os atos de improbidade administrativa, para investigar tudo o que ocorreu em termos de improbidade administrativa na Prefeitura. Vou convidar o juiz de direito que preside os processos dos crimes contra a administração pública e processos de improbidade administrativa para me ajudar. Então eu quero Câmara, quero polícia e carregada nos crimes contra a administração pública, quero o Ministério Público, quero o Judiciário e a população ajudando a investigar o desvio do dinheiro público. O que nós temos, na verdade, William Santos e ouvintes da Terra FM, é muito desvio de dinheiro público. É muito desvio de dinheiro público. As estradas, mudando um pouquinho de assunto, as estradas da zona rural, o pequeno agricultor, como é que o senhor analisa e o que pode ser feito para ajudá-los? Hoje nós temos recursos que vêm, inclusive, do INCRA. Uma vez, para você ter ideia da minha experiência, quando eu era deputado estadual em 2004, eu vi o superintendente regional do INCRA descobrir aqui em Formosa que a Prefeitura Municipal estava desviando todo o óleo diesel que vinha do INCRA para consertar as estradas nos assentamentos de reforma agrária. Então, nós temos um maquinário sucateado, nós temos poucas máquinas, nós temos uma demanda muito grande. Eu não vou discutir com você os detalhes das estradas tais, porque isso seria irresponsabilidade da minha parte. O que eu quero, como eu te falei, é levantar recursos que estão sendo desviados, estancar o desvio dos recursos
públicos para sobrar dinheiro, inclusive para cuidar das estradas municipais e das estradas dos assentamentos. Eu sei, como eu te falei, que a prefeitura tem recursos para isso e sei que o INCRA também manda óleo diesel para fazer as estradas municipais, para cuidar das estradas municipais. Então, o eixo da minha administração, do meu pensamento, é dirigir o orçamento público municipal com base na moralidade, na legalidade, na impessoalidade e na eficiência, para sobrar dinheiro. Para sobrar pelo menos 20%, que eu estimo, de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais que eu vou administrar para investir principalmente na reconstrução do asfalto da cidade e distribuir esse dinheiro entre a educação, a saúde, as finanças, a infraestrutura e tudo aquilo que representa a prefeitura municipal. O senhor falou aí sobre a energia elétrica, né? E gostaria que o senhor falasse sobre a Saneago. Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu tenho uma proposta que eu vou colocar à prova, que é a municipalização da Saneago. Eu conheço experiências de municipalização da Saneago, de encampação da Saneago, como em Catalão e em Caldas Novas, que eu ajudei a fazer quando eu era deputado em 1984, ajudei a eleger o prefeito de Caldas Novas, o Vinícius, e quando ele assumiu eu sugeri a encampação da Saneago em Caldas Novas. Lá hoje existe a Empresa Municipal de Água e Esgoto, Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, de cuja a implantação eu participei. Eu quero e entendo que Formosa tem condição de promover a encampação da Saneago. Quero propor a encampação da Saneago num acordo com o governo do estado de Goiás. Não sendo possível, eu pretendo estudar de forma legal a encampação da Saneago, porque a Saneago é uma concessionária de quê? De captação, tratamento e distribuição de água e implantação da rede de esgoto. Esses serviços têm sido apresentados, têm sido prestados de forma ineficiente. Então eu acho que há o fundamento para Formosa criar o Departamento Municipal de Água, Esgoto e Asfalto. Uma empresa municipal de água, esgoto e asfalto. Então eu quero discutir isso com o governo, não sendo possível, quero discutir a constitucionalidade e a legalidade da encampação da Saneago para o município, a prefeitura, ter uma empresa municipal de água, esgoto e asfalto. Com relação aos lixões, o governo federal quer erradicar, acabar de uma forma geral com os lixões nos próximos 4 anos. E isso será feito, caso o senhor seja eleito, será no seu mandato. Como o senhor pretende fazer isso? É uma ideia que precisa ser colocada em prática, mas o tempo é curto para acabar com os lixões. Como é que nós vamos fazer o reaproveitamento de todo o lixo, de 100% do lixo sem os lixões? Precisaria de tecnologia e de equipamentos. Se você pegar as cidades que mais reciclam o lixo, elas não reciclam mais do que 5% do lixo aqui no Brasil. Se você pega se não existe, eu acho que não existe no Brasil nenhuma cidade que recicla, reaproveita mais do que 10% do lixo. Como é que nós vamos fazer com o lixo se os lixões forem extintos e até lá nós não tivermos condições tecnológicas de promover 100% do reaproveitamento do lixo? Essa é a pergunta que eu faço. Uma coisa está na lei. Quais são os recursos? Qual a tecnologia que a prefeitura vai ter que implantar para acabar com o lixão? Eu acho impossível erradicar os lixões sem uma estrutura tecnológica capaz de reaproveitar ou de reciclar 100% do lixo. E o turismo? Qual é a avaliação que o senhor faz dos nossos pontos turísticos? Há algum programa em mente para esse setor? É muito difícil você querer tirar da prefeitura para investir diretamente no turismo. Como eu disse, em 1984, eu consegui, com o governador Iris Rezende Machado, o compromisso de pavimentar a estrada de Formosa ao Salto de Tiquira. Foi um grande incremento a um ponto turístico. Obra construída pelo governo do estado de Goiás, que foi inaugurada em 1987, 88, se não me engano, pelo então governador Henrique Santillo, que eu ajudei a eleger. O que eu entendo é que a prefeitura deve,
no máximo, divulgar e chamar a iniciativa privada. Para explorar os pontos turísticos, construindo pousadas, construindo hotéis, contratando empregados para administrar a área turística no município de Formosa. O município, com investimento direto, na minha opinião, não tem condição de assumir nenhum compromisso de gastar dinheiro para construir obras de infraestrutura na área do turismo. Bom, a última pergunta, o senhor tem o último 1 minuto para respondê-la, e a última pergunta também é a seguinte: se o senhor não fosse candidato, pré-candidato e candidato futuramente aí a prefeito de Formosa, se o senhor não fosse cidadão comum, dentre os nomes que estão circulando, postulando chegar à prefeitura, em qual desses o senhor votaria e por quê? Eu devo dizer que eu espero que não tenha que responder essa pergunta, porque eu acho que tenho condições de convencer a população a escolher o meu nome. Eu acho que eu, Ivan Ornelas, tenho condição moral, tenho condição de administrar a Prefeitura Municipal de Formosa melhor do que os meus concorrentes. Não entendo que eles tenham defeitos, aliás, não vou apontar defeitos, todos nós temos virtudes e defeitos. Não sou candidato para apontar defeitos nos meus concorrentes. Eu sou apenas um concorrente, tenho passado, tenho uma proposta bem definida, tenho um eixo bem definido para implantar. Se o senhor não fosse candidato, o senhor não votaria em nenhum desses candidatos aí? Essa hipótese está fora de cogitação. Se por acaso eu vier a desistir, não deixarei de votar. Mas eu espero ter condições de levar a minha candidatura adiante, mesmo porque nós, no ano de 2020, vamos ter uma campanha muito diferente. Sempre haverá quem vende o voto e quem compra o voto. Só que em 2020, nós não vamos poder fazer reuniões, não vamos poder fazer comícios. O rádio vai ter um papel fundamental no debate e na definição da intenção do voto. Então, eu acredito que a minha candidatura ganha força a partir do momento em que eu estou aqui na Terra FM falando com você sobre o que eu penso. A Terra FM fez um debate, uma entrevista, está fazendo uma entrevista com os candidatos, dando 30 minutos a cada candidato. Cada candidato que vem aqui, usa o microfone e fala como eu estou falando, é exposto à população. E eu acho que a população precisa ter capacidade de discernir. A população tem que votar em quem tem a melhor capacidade, em quem domina melhor o pensamento sobre o que quer fazer sobre a prefeitura, quem tem autoridade, não só quem promete, mas quem pelo passado e como fala, pela convicção fala, tem condição de assumir as rédeas da prefeitura municipal e transformar a prefeitura numa ferramenta de desenvolvimento, acabando com esse período todo de comprometimento da prefeitura com empreguismo, com crime contra a administração pública, com desvio de recurso público. Isso é que eu proponho romper. Eu proponho romper tudo isso que faz com que a economia não tenha dinheiro para realizar as obras que interessam à população. Muito obrigado, pré-candidato Ivan Ornelas, pela presença. E, posteriormente, na segunda rodada, nós estaremos entrando novamente em contato com o senhor, para que o senhor possa retornar e falar também de outros assuntos que ficaram pendentes. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, William Santos. Eu quero agradecer, por último, e dizer que vocês podem ter a certeza que essas entrevistas que a Terra FM está fazendo representam uma grande contribuição para a formação da intenção de voto de cada eleitor, de cada eleitora, que eu espero que seja independente e com base nas propostas concretas de cada candidato. Voltamos já já.